Bom dia, torcedor, bom dia, torcedora. O Atlético, neste domingo, tem compromisso contra o Corinthians, fora de casa. Alô, repórter Paulo Azeredo. Galo fecha a preparação hoje para pegar o Corinthians em São Paulo. E Joia da Base é convocada para a seleção brasileira. O desafio difícil, duro, contra o Corinthians fora de casa, mas o Atlético vem de uma boa vitória, consistente, com bom futebol pela Copa Sul-Americana. Agora quer somar pontos como visitante também na Série A. E daqui a pouquinho tem treino lá na Cidade do Galo. Não é isso, Paulo Azeredo? Bom dia. Alô, Nath Fiuza, bom dia pra você. Também quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta neste sabadão aqui na Itatiaia, chegando com o Atlético que treina daqui a pouquinho, viu, Nath? Pela manhã, na Cidade do Galo, será o último trabalho antes do compromisso de amanhã contra o Corinthians, às 6h30 na Arena Corinthians, em São Paulo. O Galo vai viajar às 5h30 da tarde deste sábado para a capital paulista para este jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E o Barba Domingues, viu, Nath? Terá todo o elenco à disposição. A exceção aí do Scarpa, que fez uma cirurgia recente no joelho direito, mas os demais estarão à disposição, não tem ninguém machucado, não tem ninguém suspenso para esse jogo, então tá completinho o Galo com o que tem de melhor neste momento o Barba Domingues para escalar o time. Podemos ter mudança em relação àquele time que venceu o Cienciano na última quinta-feira na Arena, né? Ele falou sobre o Alan Franco, que pode voltar, tem uma disputa ali agora entre o Vitor Hugo e o Bernard, que tá muito bem, né? Nos últimos 4 ou 5 jogos do Atlético tem feito bons jogos o Bernard, então uma disputa interna por essas vagas na equipe. Vamos aguardar o que o Barba pensa para este compromisso contra o Corinthians. E o Galo teve mais um jogador convocado para as seleções de base do Brasil, viu, Nath? Tô falando do Pacini, que foi convocado para a seleção sub-20 do Brasil, o Pacini, e vai fazer amistosos, vai realizar amistosos no mês de junho em Santiago contra o Chile. Momento de preparação aí para o sul-americano da categoria. O Pacini, que já está no elenco profissional do Atlético, sendo convocado, já que essa semana tivemos outros jogadores convocados também para a sub-17, o Samuel e o Vinícius Almeida, que são irmãos gêmeos, e ainda o Riquelme. Estes vão disputar amistosos preparatórios para o Mundial da categoria no final deste ano. E Nath, daqui a pouquinho, 10 da manhã, começa a venda para a finalíssima da Copa do Brasil Sub-17, que o Galo vai participar, será adversário do Atlético Paranaense, na próxima terça-feira, 7h30 da noite, na Arena MRV, com transmissão aqui da Itatiaia, e você pode comprar o seu ingresso a partir de 10 da manhã deste sábado, preços de R$10, meia entrada custando 5, e também você que é Galo na veia, paga R$5. Informação importante sobre reforços. Vamos lá, vamos ouvir. Conversando com uma pessoa do Atlético sobre a questão do aporte mesmo, do que dia que vai cair o dinheiro, se já caiu o dinheiro, e a pessoa só me disse o seguinte: pode ficar tranquilo que estão sendo pagas, ou seja, aquilo que eu tinha dito para vocês que estava acontecendo, mas nem sobre isso é exclusiva, tá? Aquilo que eu estava dizendo para vocês sobre que já devia estar depositado essa grana e só estava sendo já pago, é o que está acontecendo. Mas vamos esperar o anúncio oficial. Cara, a parada é a seguinte, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: o Galo já tem 2 jogadores encaminhados, tá certo? Eu, André Repsoldi, acredito que seja Juan Jesus e Fred. Não me informaram os jogadores. A pessoa me diz o seguinte: nós já temos 2 reforços encaminhados, mas está sendo muito bem trabalhado, porque ainda não está assinado, mas a coisa está muito bem encaminhada com esses 2 reforços. E nós temos mais 2 nomes em negociações avançadas, tá certo? Então isso é bem motivador, porque, na minha opinião, quando tiver a parada da Copa do Mundo agora, os jogadores vão receber uma folga, tudo certo, é assim mesmo que funciona. E depois disso, quando eles voltarem, esses jogadores já estarem prontos e ativos para treinar, para que dentro de 20, 30 dias, eu não sei quanto tempo que o atleta vai ficar parado na Copa, mas imagino que o atleta deve dar uns 20 dias de folga para o jogador e depois eles voltam, o Atlético esteja completo com o seu elenco, porque obviamente Equador não vai chegar lá e tudo, e o Equador é o que nós temos 3, e que o nosso elenco esteja completo e apto, já treinando com Barba, para quando chegar o jogo, já o primeiro jogo que é contra o Bahia, a gente esteja 100% ligado. Então, se esses 2 reforços que o Atlético já tem encaminhado, logo que der ali junho, que é a data que pode anunciar, o Atlético já anuncia de cara, então a gente já sabe que desses 2, volto a dizer, acredito que seja Juan Jesus e Fred, acredito, não estou cravando, tá certo? E depois disso, o Atlético encaminha com mais 2 nomes de qualidade, o Atlético, cara, tem uma caminhada muito interessante para ser feita, né? Então, assim, notícia exclusiva, tem 2 reforços encaminhados.
Tá aí então a informação do Rep. 2 nomes já estariam avançados, encaminhados com o Galo. O Juan Jesus, eu não sei, pode ser sim que eu também chutasse, pelas informações, obviamente, que pudesse ser o Juan Jesus, mas também eu já vi que pode não ser, né? Pode ser que não venha. Então vamos aguardar, não duvido, até porque tá saindo de graça, é o que o Atlético quer, né? Jogadores livres aí. Falando sobre Fred, hoje nós tivemos aqui uma novidade, uma informação, né? Que o Dan Abreu, ele trabalha na Band, trabalha lá na HG Play, né? Do Everton Guimarães, jornalista. E ele trouxe a seguinte informação, ó. Atlético fez uma proposta ao Fenerbahçe da Turquia para contratar o volante Fred de 33 anos. A equipe alvinegra já tem acerto de contrato com o atleta para vínculo de 3 anos e 2 milhões de salário mensal. O desejo do atleta é vestir a camisa do clube, mas não forçará uma saída do clube turco. Inclusive, dando os médios aí das informações, o Rap Show trouxe em primeira mão, inclusive, que o Atlético teria que pagar, né, já há algum tempo, que ele não viria de graça, que o Atlético ia ter que pagar, fazer uma compensação aí ao Fenerbahçe. O Tanaka trouxe também a questão do valor do salário, ó. O Tanaka já falou isso aí com a gente, o pessoal que acompanha já viu essa questão dos 2 milhões aí, né? Já falou há alguns dias com a gente, já tem essa informação. Então, tudo sendo, o pessoal trazendo tudo sendo confirmado, né? E tem tempo de contrato, 3 anos, vamos ver se vai ser 3, 4 anos, isso aí não é nenhum empecilho. Agora o Atlético vai ter que, o Rep também trouxe essa informação hoje, o Atlético vai ter que fechar esse acordo com o Fenerbahçe. É por isso que eu venho falando muito aqui. O avançado existe entre Atlético e Fred, mas entre Atlético e Fenerbahçe não existe. Então não adianta a gente achar que está tudo muito bem encaminhado, porque não está. A situação da Sul-Americana muita gente não entendeu. Né? O que aconteceu, Beto? Como assim? E o que acontece? O Atlético é o terceiro, porque no grupo eu vou até mostrar aqui, quer ver? Eu vou abrir aqui, Sul-Americana, e vou mostrar para vocês aqui a tabela, porque aí fica mais fácil para o pessoal entender o que acontece. Tá na tela aí, ó. Tá aí, Puerto Cabello 7, Cienciano 7, Atlético 7, Juventude 6. A última rodada, Atlético e Puerto Cabello. Atlético jogando em casa, na quarta-feira que vem. Cienciano e Juventude. Cienciano jogando em casa contra o Juventude. E aí, olha o que acontece. Pô, Beto, mas o Atlético vence o Cienciano no confronto direto. Então era para ele estar na frente. Porém, vamos lá, e vamos para a matéria aqui, tá aqui no nosso Instagram. Como que funciona o critério da Conmebol? De acordo com o regulamento da entidade, quando 3 times terminam empatados em pontos, é criada uma classificação paralela, apenas com os confrontos diretos entre as equipes, essas equipes empatadas. Nesse cenário, os resultados contra a Juventude, lanterna do grupo, com 6 pontos, são desconsiderados da conta. Assim, passam a valer somente os jogos entre Atlético, Puerto Cabello e Cienciano. Então, os 3 estão empatados, o que vale são os pontos entre as 3 equipes, tá? Aí vamos para o cenário. A classificação entre os 3 empatados. Considerando apenas os confrontos diretos entre os 3 clubes, a situação ficou assim, ó. Puerto Cabello, 6 pontos e saldo 2. Cienciano, 6 pontos e saldo menos 2. Atlético, 3 pontos, venceu o Cienciano e perdeu para Puerto Cabello e Cienciano. Então, nesse critério aqui, os 2 aqui venceram 2 partidas. Tem 6 pontos. O Atlético só venceu uma. O Atlético só venceu o Cienciano. Perdeu para o Puerto Cabello, perdeu para o Cienciano, né, lá no Peru, e venceu. Então, por isso o Atlético está em terceiro. Então, se, por exemplo, a próxima rodada inteira acabar empatado, tudo 0x0, 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 obviamente continua do mesmo jeito. O Atlético não classifica.
Só que assim, para classificar, ele tá falando que o Atlético precisa. Isso aqui tá muito simples pelo seguinte, a situação tá até curiosa, porque o Atlético, ele não se classifica em segundo. Isso não tem como acontecer. Porque se o Atlético empata com o Puerto Cabello, o Puerto Cabello levaria vantagem no confronto direto. Ok? Eles levariam vantagem no confronto direto por conta aí... por conta do jogo que eles venceram a gente na Venezuela. Então, ficariam os dois com 8 pontos, eles levariam vantagem. Se o Cienciano ou o Juventud vence o jogo, passaria o Atlético na pontuação. E se, obviamente, terminar tudo empatado, como eu disse, mostrei, continua do mesmo jeito, obviamente. Então, não existe uma possibilidade do Atlético classificar com um empate. O empate, o Atlético está eliminado. Com uma derrota, obviamente, também. Só existe a chance do Atlético classificar com uma vitória. Só que se o Atlético vencer, ele vai a 10, Puerto Cabello segue com 7. Então não teria como ter 3 times empatados novamente, com 7 pontos. Com 10 pontos, né, na verdade, né? Aí não teria, porque aí, se o Cienciano vence, o Atlético vence, os dois estão com 10 pontos, Puerto Cabello 7, tá fora. E aí, com Cienciano e Puerto Cabello e Atlético, na verdade, Cienciano e Atlético empatados, aí o Galo passa o Cienciano, porque aí no confronto direto ele tem uma derrota de 1-0, uma vitória por 2-0. Né? Tem um saldo de 1 no confronto direto, então ele levaria vantagem. Mas olha que curioso, só para você entender, se o Puerto Cabello ontem tivesse vencido o Juventud, olha que loucura. Se tivesse vencido o Juventud, você soma 2 pontos aqui, 9. Eles teriam 9 pontos. A gente seria o segundo colocado. Olha que estranho, né? É curioso mesmo. Então, a vitória deles, no final das contas, gente, tanto faz, tá? No final das contas, tanto faz. A gente classificaria em primeiro do mesmo jeito, vencendo e tudo, não tem muito segredo, não. Mas se eles tivessem vencido, o Atlético seria aí. O que poderia acontecer se eles tivessem vencido é que com o empate a gente classificaria. A gente classificaria caso o Cienciano também empatasse com o Juventud. A vantagem seria essa. A gente ainda teria um empate. Né? A gente ainda teria um empate. Mas desta forma, com o empate lá, acaba que o Atlético não tem mais o empate. O empate a gente está eliminado. Então, gente, tá aí a situação. O Atlético precisa da vitória, mas se vencer, acabou também. No domingo, 6h30, na Arena Corinthians, e o Barba Domingues terá todo o elenco à disposição, à exceção aí do Scarpa, né, que recentemente fez uma cirurgia no joelho, tá de fora, mas o restante não tem ninguém machucado, não tem ninguém suspenso, e ele vai poder então pensar o melhor time a colocar em campo para buscar essa vitória importante no Brasileiro fora de casa. Uma vitória contra o Corinthians pode colocar o Atlético na parte de cima da tabela para brigar ali já por um G5 talvez na última rodada antes da Copa contra o Vasco. Então torna-se uma vitória importantíssima. Em relação a mexidas no time, o que pode acontecer, né, Hugão? Até para que você e o Romano possam analisar aí no estúdio. Bom, na coletiva ele citou o Alan Franco. Acho que até retorna pelo que disse, mesmo com a boa partida do Alexander. E falou também da disputa Bernard e Vitor Hugo. Esta, ao que parece, está em aberto. Então o Bernard hoje titular, o Vitor Hugo era o titular até se machucar. Então vamos ver o que vai fazer o Barba Domingues. A primeira dúvida, né? Com relação a Alan Franco ou Alexander, é uma dúvida técnica, porque são características diferentes, né? Com o Alexander você ganha um poder de trabalho com a perna esquerda e até um pouco mais de intensidade. Agora, com relação a Vitor Hugo ou Bernard, o momento do Bernard está muito bom e o Vitor Hugo está vindo de lesão. Não sei se seria o caso de começar com ele como titular, até porque tem uma decisão na quarta-feira. Você vai precisar de todo mundo, ok, que a quarta-feira é o Atlético. Se vencer o seu jogo
está classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana, até porque teve um empate do Juventud de las Piedras, acabou empatando com o Puerto Cabello. Sim. E o Atlético recebe o Puerto Cabello, podendo ser líder do seu grupo. Então, assim, até porque Católica e Cienciano vão brigar lá entre eles. Então, você tem a chance de... Juventude. De subir. Sim. Você tem a chance de se classificar, né? Cienciano não, No caso é Puerto Cabello, Cienciano e Juventude. Sim, do Uruguai. Isso, do Uruguai. Que tem chance. Tem. Tá muito em aberto, né? Que tem chance. Ele pode ir a 9 pontos, se eu não me falha a memória. Ele pode chegar a 9 pontos ganhos e até ser o segundo colocado. Então, É que o grupo tá muito bem bolado. Os 3 times, os 3 primeiros com 7, né? Que é o Puerto Cabello, Cienciano em segundo e o Galo tá na terceira posição também com 7 pontos. E o Juventude, lanterna com 6 pontos. Pois é. Se o Atlético vencer o Puerto Cabello, vai a 10. Segura o Puerto Cabello. Se o Juventude vencer o Cienciano, ele vai a 9, classifica os 2. Sim. Então, o Juventude das Piedras também tem a possibilidade de classificação. Então, tá aberto. Então, por ser um grupo tão aberto, eu não ia queimar de cara o jogador que tá voltando de lesão, não. Fala, massa, finalizando aqui mais um canal. Muito obrigado pela sua companhia aí, você que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa força aí pra gente. E você que tá chegando, seja muito bem-vindo. Já vou deixando meu convite aqui pra você estar aí se inscrevendo no canal. Só não esquece também de ativar o sininho de notificação. E muito importante também você ajudar a gente aí com o seu like, que é muito importante pro canal, que só tende a ajudar cada vez mais. Ele só cresce e a gente agradece, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, a participação de vocês é muito importante. Mas quero destacar aqui o principal ponto o que vocês acham? Quem vocês permaneceria como titular? Alexandre ou Alan Franco? Vitor Hugo ou Bernardo? Fica essa questão. Comenta aí. Quem você tiraria? Quem seria o seu titular? Fique à vontade. Mais uma vez, estamos juntos. Obrigado pela sua preferência aqui pelo canal. Compartilhe o vídeo com os amigos, quem puder. Vai ajudar demais. De preferência para quem curte aí o Galo. E fiquem à vontade para estar olhando os vídeos anteriores, que vocês podem encontrar até notícias que vocês ainda não assistiram e está aí se atualizando, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui, atentos às notícias. Qualquer coisa a gente volta e atualiza aqui vocês no canal, tá bom? Forte abraço, massa, tamo junto. Valeu!